Olá pessoal, meu nome é José Ferreira Prata, eu sou professor da disciplina de Tuning do curso de Tecnologia de Banco de Dados. Nesse nosso vídeo, nós vamos mostrar para vocês a divisão e o desempenho de cada divisão da instância Oracle para efeito de performance do banco de dados. Bom, como é que é a composição da instância, né? Em primeiro lugar, o que é a instância, né? Depois, o que é a sua composição? Bom, um servidor Oracle, ele é basicamente composto pela instância e pelo banco de dados. A instância é uma área de memória compartilhada, conhecida como SGA, System Global Area, e também os processos de segundo plano. Ou seja, a SGA, que é essa área de memória, e os processos de segundo plano, que são pequenos programas que realizam tarefas específicas, isso tudo é chamado de instância. Aqui nós temos uma visão geral dessa instância, né? Então, quando o usuário se conecta, né, o usuário pode ser um programador também, na verdade, é um programador geralmente, né? Quando ele se conecta, né, é criado um processo aqui, né? Processo junto ao servidor, tá certo? Esse processo é controlado por essa área aqui, a PGA, Program Global Area, né? Mas vamos tratar somente dessa parte aqui nesse nosso vídeo, né? Tá certo? Então, essa área criada, a SGA, é a System Global Area, que é criada na memória, né? E aqui os processos de segundo plano que interagem com essa área de memória para executar determinadas tarefas específicas. Então vejam, o Data Buffer Cache, o Shared Pool, né, que é dividido em Library Cache e em Data Dictionary Cache, o Read Log Buffer, o Large Pool, Java Pool e o Strum Pool, né? Cada um desses aqui armazena dados e informações diferentes. E cada processo desse aqui executa uma determinada ação, né? Tá certo? Por exemplo, o DB Write aqui, né? O Database Write, né? Ele pega os dados aqui dos blocos sujos ou em função de um tempo de estouro, né? Ou de um commit, né? E grava os dados onde? No data file, né? Ok? Por exemplo, né? Esse outro processo aqui, o log write, ele pega os dados do read log buffer, tá certo? E grava no read log file, né? Vamos detalhar mais para frente todos esses processos, tá ok? Nós temos aqui também, se vocês podem notar, né? Um arquivo de parâmetros, né? Onde são armazenados os parâmetros do banco de dados, né? Todos aqueles parâmetros que nós precisamos para configurar o banco, né? Aqui são armazenados as passwords que já vêm com o banco, né? Tá certo? Aqui é o espaço físico do banco, né? Os data files, né? Onde são armazenados os dados físicos. Aqui o control files, né? Que controlam os dados do banco. Aqui o read log files, né? Files, né? Que armazenam os dados que foram substituídos. E como segurança, se nós configurarmos o archive log files, né? Que é uma segurança a mais externa ao read log files, né? Nós vamos dar uma olhada agora como é que funciona tudo isso, né? Bom, como nós já falamos, a SGA é composto por um grupo de estruturas de memória, né? Quando a instância é inicializada, é alocada para a SGA uma quantidade de memória, né? Que pode ser até o limite da memória, né? Isso é estabelecido por esse parâmetro aqui, né? Lá naquele arquivo de parâmetros, tá certo? Então, é neste parâmetro que a gente configura, né, o tamanho da SGA, né? É óbvio que nós nunca vamos usar o mesmo tamanho da memória, né? Nós vamos fazer um equilíbrio, né, entre a memória e entre o que a gente precisa para o banco. Porque se nós excedermos, né, colocarmos tudo para a memória do banco, o sistema operacional e outras necessidades não serão atendidos. Então, nós temos que equilibrar essa configuração, né? Tá certo? Se esse valor não for especificado, o Oracle vai ajustar automaticamente até o limite especificado no parâmetro SGA target, que vem especificado já por ele, né? Ele é dinâmico, portanto, ele pode ser alterado com a instância em execução. Bom, a partir da versão 11, o Oracle apresenta um novo parâmetro, que é o Memory Target, que tem por objetivo equilibrar, né, a memória disponível, né? Ele já faz isso, né, entre a SGA e a PGA, né? Ok?
Aqui está uma observação importante, né? A SGA ela é colocada em unidades conhecidas como grânulos, né? Que é os blocos unidos de forma sequencial, tá? Caso o tamanho do SGA seja igual ou menor que 128 megabytes, cada grânulo terá 4 megabytes. Se o tamanho for superior a 128, cada grânulo terá 16 megabytes, tá certo? Que é a sequência, né, dos blocos todos juntos, ok? Bom, falar primeiro daquele espaço que a gente chama de buffer cache, né? O buffer cache ele contém os blocos de dados que foram lidos recentemente em uma consulta ou que foram alterados por uma opção de insert, delete, update, né? O cache de buffer é alocado no momento que a instância é inicializada, ele é criado, aquele espaço, né? Até o Oracle 8i não era possível redimensionar, né? Sem inicializar de novo a instância. Agora o redimensionamento pode ser realizado de forma manual ou automaticamente, conforme for a carga de trabalho, ok? Esses blocos sujos que têm essas informações, né? Nós vamos ver como é que ele funciona, como é que eles são limpos pelo processo. O Shared Pool, ele contém dois subcaches, o Library Cache e o Data Dictionary Cache. O Library Cache é a área responsável por armazenar o código que foi executado recentemente. Esse código fica ali, tá certo? Para que ele possa ser reutilizado, né? Se porventura ele for reutilizado, não vai precisar fazer todas aquelas etapas novamente de checagem, né? De criação, de verificação do código, né? O Data Dictionary Cache, ele armazena a coleção de tabelas dos bancos, né? Pertencentes ao esquema SYS e System, que contém informações sobre os dados, né? As estruturas dos dados, os privilégios, né? Se a pessoa pode ou não pode, se aquele usuário pode ou não pode executar aquela tarefa, tá certo? Bom, o readlog buffer, ele mantém as últimas alterações realizadas no bloco de dados, localizado nos arquivos, né? Quando um terço desse buffer estiver preenchido ou a cada 3 segundos, os registros de log são gravados nos arquivos de log de redo, né? Uma transação confirmada não é considerada completada até que os registros do buffer de log sejam gravados com sucesso no arquivo de redo log. Bom, isso ocorre porque quando é feita a gravação nos datafiles, né? Nos datafiles são feitas as gravações através do processo que nós vamos ver mais para frente, que é o database write, tá? Esses dados aqui do buffer, do read log buffer, são os dados que foram alterados, né? Tá certo? Essas alterações, né? Essas alterações ficam lá. Se porventura acontecer algum problema na concretização da alteração, esses dados voltam a ser os atuais. A Large Pool é uma área utilizada para transações que utilizam mais um banco de dados, né? Ele torna disponíveis blocos de memória para aquelas operações que demandam muita memória. Ele é controlado através do parâmetro Large Pool Size. O Java Pool, como o próprio nome diz, tá? Ele disponibiliza a memória para a máquina virtual do Java, né, no Oracle, né? Sempre que forem processados códigos e dados do Java, em uma sessão de usuário, tá certo? Essa área de memória será utilizada. O Stream Pools, ele contém estruturas de dados e controles necessários para ambiente distribuído. Sempre que você tiver um ambiente Oracle distribuído, ele contém as estruturas de dados e todos os controles que vão controlar esse ambiente distribuído. O dimensionamento dessa área é controlado através do Stream Pool Size. Se porventura esse parâmetro estiver zerado, ele alocará uma memória das operações strings lá no Shared Pool. E ele pode consumir até 10% do recurso lá do Shared Pool. Processo de segundo plano. Bom, os processos de segundo plano são os processos que fazem as tarefas específicas lidando com aquela área de SGA, tá certo? Cada um tem uma tarefa específica, né? Cada um faz apenas uma tarefa. E você pode ter
de 1 a 20 executando ao mesmo tempo. Aqui tem alguns processos mais importantes, mas há muito mais processos de segundo plano que esse, né? Nós temos o System Monitor, o Process Monitor, o Database Writer, o Log Writer, o Archive Process, o Checkpoint Process e o Recovery Process. Vamos falar de cada um deles, ok? Então, o SMON é aquele processo que executa a recuperação de falhas se elas ocorrerem, né? Então, quando ocorre uma falha durante a inicialização do sistema, tá? O que são feitos? São eliminados os segmentos temporários das table spaces, né? Table space é aquela unidade lógica, tá certo? Que nós dividimos para poder gerenciar o banco de dados, tá ok? Além disso, esse SMON, ele junta os espaços livres nos table spaces que são gerenciados por dicionário, né? No caso, né, do SIS, o System, ok? O PMON, ele limpa o buffer de dados, né? Quando ocorre uma falha do processo, né? Ou se uma conexão do usuário falhar. Por exemplo, terminou de maneira normal uma sessão, o Process Monitor executará um rollback, ou seja, ele fará um rollback na transação, para que os dados não fiquem, né, ruins, né, para que os dados não fiquem corrompidos, ok? Esse Process Monitor também interage com listeners, né, que controla, né, a conexão, né, do banco de dados, né? Ele fornece informações sobre o status da instância para as futuras solicitações de conexão, tá ok? O Database Writer, o que ele faz? Ele vai lá no arquivo lá do Buffer Cache, tá certo? E cada vez, tá certo, que os blocos sujos enchem, ele pega os dados que estão naqueles blocos sujos, ou seja, que contém dados, e faz a gravação em arquivos de data files, tá? Ele pode ter até 20 desses database writers funcionando, né? Depende da inicialização, né? Desculpe, ele pode ter até 20, tá ok? E também, né, aqui vocês podem ver que é de 0 a 9 e também de A a J, né? Ele tem um nome cada um porque cada um é executado ao mesmo tempo, né, com que o outro, né? Então, se por acaso nós tivermos de 0 a 9 sendo executados, né, ele passa a denominar de A a J, ok? O processo de inicialização do Database Writer Process, ele que vai especificar o número de processos, né? Então, nós que vamos determinar lá, né? Ele tem um padrão, mas nós que vamos determinar qual é esse parâmetro, ok? Bom, o que faz o Database Writer gravar, né? Pegar os dados que estão lá no Data Buffer, tá certo? Data Buffer, e gravar no Data Files, tá? Excesso de blocos sujos, né? Já falamos, né? Então, encheu todos os blocos sujos, né? Sujos quer dizer com dados, tá certo? Ele grava. Se tiver ausência de blocos livres, ele também grava. Ou então, se exceder um limite de 3 segundos. E quando há um checkpoint, nós vamos falar de checkpoint um pouquinho para frente, né? Checkpoint é o processo que gera um número para que nós possamos controlar o banco de dados. Bom, o Log Writer é um processo que, como o próprio nome diz, ele vai gravar, né, nos arquivos de read log files, né? Então ele vai pegar lá no read log buffers, né, os dados que foram alterados, né, que sofreram alterações, e vai gravar no read log files, né? Se tiver vários read log files, né, se ele tiver multiplexado, tá certo? Ele que controla também a gravação de entrada para esses read log files, tá certo? Se tiver um desses que for danificado, ele grava nos membros restantes e registra o erro, né, no log de alertas, né? Ok? Bom, o Archive Process, tá? Quando existir um arquivo externo, né, que recebe os dados do read log files, né? Porque quando nós configuramos o read log file, por exemplo, tem 2 arquivos read log files. Conforme eles vão enchendo de forma circular, por exemplo, disco 1 encheu, ele passa para o disco 2. Encheu, o que acontece? Se nós tivermos configurado o archive log, tá? O que ele faz? Ele joga aqueles primeiros, né, que estão no 1 para o Archive Log, tá certo? O processo, Archive Process,
pega esses dados que estão no 1 e jogam para a chave log, tá certo? Ou seja, libera espaço para gravar outros dados que vierem do read log file. Aqui tem um aviso, né, que precisamos de 2, né, no mínimo o read log, tá certo? Então, aqui tem um aviso para que vocês estudem a aula 1, caso vocês queiram entender melhor como é que funciona essa maneira circular. Tá ok? O que é o checkpoint? O checkpoint é uma estrutura de dados que define o SCN, né? O SCN é o System Change Number. Esse número é um número em formato atômico que o Oracle controla, né? Que o Oracle emite e mantém, tá certo? Então, toda vez que existe uma alteração no banco de dados, um insert, um delete, um update, esse número é gerado e ele é registrado tanto nos data files quanto no control files, tá certo? Então, o que acontece? Se houver um problema, né, e quando a instância for inicializada, né, quando você estiver montando o banco de dados novamente, esse número não bater, por exemplo, entre o control files e o data files, o sistema começa a gerar um processo de recuperação, tá certo? Isso é feito pelo processo checkpoint, tá? Essa geração, né, esse controle, né? Tá certo? Esses arquivos, esses são fundamentais, né? Tá certo? E sempre têm que estar corretos, né? Se não estiverem batendo um com o outro, né? Por exemplo, no control file está um número e no data file está outro, tem que haver um processo de recuperação, né? Tá certo? Processo de recuperação do banco de dados, né? Tem que haver a restauração dos dados que estão no read log, tá certo? Para os data files. Bom, o recover process, tá certo? Ele vai resolver transações distribuídas que podem estar pendentes. Se ocorrer uma falha na rede ou no sistema, em um banco de dados distribuído, o que ele faz? Ele utiliza as informações numa determinada tabela de pendentes, tá certo? E finaliza essa transação, né? De tempos em tempos, ele tenta se conectar com o banco de dados remoto e completar automaticamente o commit ou rollback da parte local das transações distribuídas, tá? Todas as transações automaticamente resolvidas pelo process são removidas da tabela de transações pendentes, ou seja, tem uma tabela de transações pendentes, cada vez que ele consegue resolver, ele retorna novamente, tá certo? Sai da tabela de transação pendente, tá certo? E essa tabela, se todas forem resolvidas, ficam limpas, né? Tá certo? Vejam só, nós vamos voltar para a nossa System Global Area aqui, tá certo? Vamos ficar neste modo aqui, tá certo? Só para vocês então relembrarem, né? Vejam, o Data Buffer, tá certo? O Data Buffer, o que acontece? Ele grava, né, as informações que estão sendo novas, né? Aquelas informações que vão ser gravadas no data file, né? Tá certo? Aqui no Shared Pool, tá certo? Além de todas as verificações, né, dos metadados, tá certo? Também são guardados aqui na Library Cache os comandos feitos, né, mais recentes, tá certo? Para quê? Para que eles possam ser usados em caso de necessidade e não precisem ser validados todos, né? Não precisa validar os direitos do usuário, não precisa validar as tabelas existentes, tá certo? E nem sequer verificar a sintaxe do comando que foi executado. Se for executado novamente, já está tudo ok aqui, né? O read log buffer, tá certo? São os dados que sofreram alterações, né? O large pool, né, para aqueles quando interage com bancos de dados externos, né, diferentes, heterogêneos. O Java pool, quando nós precisamos de comandos interagir com biblioteca Java, né, com comando Java, tá certo, dentro do Oracle. E o stream pools, né, quando nós temos o controle de banco de dados distribuído, né, tá certo? Agora, vejam só, o SMON, né, o PMON, né, o SMON para o programa de recuperação, o PMON que faz a limpeza, né, o Database Write que faz a gravação do Data Buffer Cache para o Data File, tá certo? O Log Write que faz a gravação do que está no read log para o read log, tá certo? O Checkpoint, né, que
gera um número, né, o SCN, né, o System Control Number, né, para que esse também possa ser gravado também no data files, né, e nos outros, no disco, né, na data file é o arquivo físico, né, do banco de dados, né, tá certo? Então ele grava nesses locais aqui para que possa ser checado. Quando o banco de dados é montado novamente, ele verifica se houve uma falha, né? Se houve falha, como é que ele identifica se houve a falha? Quando os números estão diferentes, né? Tá ok? O archive log files, né, é o que grava o excedente, né, do que está no read log files, tá certo? Então, se nós tivermos excedente aqui, for enchendo, né, essa área aqui, passa para essa área, e quando encherem as duas, essa área passa para essa área, se esse daqui estiver configurado, tá certo? Bom, de maneira geral, pessoal, o que nós queríamos mostrar para vocês era isso, né? Porque se nós configurarmos aqui, essa área aqui, né? Utilizarmos toda a memória para isso, o que vai acontecer? Não vai sobrar espaço para o sistema operacional. Então, provavelmente, o próprio banco de dados ficará lento. Se porventura nós configurarmos essa área aqui muito pequena também, o sistema operacional também ficará lento. Tá certo? Então nós temos que fazer um estudo, vocês vejam na aula AVA, tá certo? Que tem uma identificação de um valor padrão lá para cada grânulo desses, né? Tá certo? Então, o que eu pediria para vocês é que se vocês estudassem as aulas AVA que tratam dessa instância, tá certo? E aí com esse vídeo nosso, né, que pode ajudar vocês a entender melhor essas aulas, tá ok? Então, nós vamos marcar um encontro visual para discutir isso daí também, né, para vocês colocarem suas dúvidas, né, e talvez darem também informações a outros colegas de vocês, tá ok? Então eu agradeço bastante, tá certo? Então até o próximo vídeo, ok? Obrigado.